e com muita alegria dou início a mais uma sessão do nosso HCB Mais Ciência. O HCB Mais Ciência, ele é uma série de webinars que tem o objetivo de trazer um pouco dos trabalhos científicos, dos temas de relevância científica que são tratados também aqui no nosso hospital, de modo também dar visibilidade para os profissionais de saúde que compõem a nossa equipe e que fazem belíssimos trabalhos, tanto assistenciais quanto de pesquisa e de ensino. E para o tema de hoje, nós vamos trabalhar com pneumonia na infância. E para discutir esse tema, nós convidamos a doutora Luciana de Freitas Veloso Monte. Ela é médica especialista em pediatria, com área de atuação na pneumologia pela USP de São Paulo. Tem títulos de especialistas em pediatria e pneumologia pediátrica, mestre em ciências da saúde pela USP. Hoje é coordenadora da pneumologia do Hospital da Criança de Brasília, José Alencar. Também é supervisora do programa de residência médica em pneumologia pediátrica da CESDF e docente da Faculdade de Medicina, Universidade Católica de Brasília, na disciplina de práticas em pediatria. Então, com a palavra, a doutora Luciana. Muito obrigada. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada a todos. É uma honra para mim aqui hoje falar sobre esse assunto, pneumonia na infância. Eu queria, inclusive, agradecer e parabenizar a equipe do HCB, especialmente de ensino e pesquisa, por nos proporcionar o HCB Mais Ciência, que fomenta conhecimento, dissemina, né, conhecimento aqui no hospital e para todo mundo pela internet. Então, é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada. Então, eu vou falar sobre pneumonia na infância. Lembrando que em novembro, no dia 12 de novembro, nós temos o Dia Mundial da Pneumonia, justamente para alertar sobre esse problema de saúde pública que afeta principalmente as nossas crianças, especialmente em países em desenvolvimento. Eu não tenho conflito de interesse relacionado a esse tema. Bom, então na minha palestra hoje eu vou falar sobre a relevância das pneumonias, a definição, fisiopatologia, etiologia, quadro clínico e diagnóstico e também sobre o tratamento da pneumonia. Então, a pneumonia é a principal causa de morte em crianças abaixo de 5 anos de idade. Ela afeta mais ou menos 15% de todas as crianças, né, de todas as mortes do mundo em crianças nessa faixa etária. É uma importante causa de morbidade também. Então, 1 a cada 500 crianças menores de 5 anos é hospitalizada por pneumonia por ano. E metade dos casos de pneumonias em crianças precisam de internação. Então, daí a importância da gente discutir esse tema e debater sobre ele. Gera, então, um grande impacto em saúde pública, especialmente nos países em desenvolvimento. E nós temos como fatores de risco para a pneumonia aqueles extremos de idade, então as crianças pequenas e os idosos, aquelas crianças que tiveram desmame precoce, crianças com desnutrição, crianças com comorbidades, seja ou não associadas a doenças imunológicas, a vacinação incompleta, aglomerações e o tabagismo. Esses são os principais fatores de risco. E nós sabemos, então, que quando nós temos melhores condições de vida, melhores condições nutricionais e vacinação, isso contribui para a redução das taxas de hospitalização e de mortalidade. Então, é a prevenção das pneumonias e que a gente deve sempre buscar. Aqui eu trouxe um gráfico da OMS mostrando as principais causas de morte em crianças entre 1 e 4 anos de idade aqui no Brasil. Então vejam que as infecções respiratórias do trato respiratório inferior é essa primeira barra que aparece aí em verde, que mostra a grande relevância desse tema, né? Uma principal causa de morte no Brasil nessa faixa etária. E, por outro lado, alguma curiosidade em relação à pandemia de Covid-19 é que aqui eu trouxe um dado do DataSUS de internações por pneumonia na faixa etária da criança, né, até na faixa etária pediátrica, e nós podemos ver que quando as crianças estavam, houve diminuição da aglomeração, todas aquelas medidas preventivas da Covid-19,
houve redução de internação nos anos de 2020, aliás, quando a gente compara com o ano de 2019 e 2018, a redução foi de quase 3 vezes em relação a internações por doenças respiratórias, especialmente pneumonias aqui no Brasil, mostrando que quando a gente tem algumas medidas preventivas, não que a gente não deve deixar as crianças saírem de casa, pelo contrário, mas quando aconteceu isso por um acaso da pandemia, nós vimos que reduziu a frequência dessas internações por essa causa, né, mostrando que a gente pode ter algumas medidas, não exatamente de ficar em casa necessariamente, mas diminuir aglomerações, fazer algumas medidas de saúde pública para que ajude a criança a prevenção da pneumonia, especialmente vacinação. Bom, eu trouxe um vídeo para mostrar um pouquinho a fisiopatologia da pneumonia. Então, nós temos os pulmões, aqui um esquema de pulmões, onde a gente respira o ar, mas na hora que a gente respira, entram também alguns micróbios, alguns patógenos, e nós constantemente temos o movimento de tosse, movimento mucociliar, algumas células de imunidade que nós temos no pulmão e nas vias aéreas que tiram esses patógenos, né, dos nossos pulmões para que a gente não tenha infecção. Mas por algum momento, em algum momento da vida, em alguma fragilidade, a pessoa começa a ter colonização desse patógeno na via aérea inferior, que deveria ser estéril, e isso começa a fazer uma inflamação no tecido pulmonar, levando então à pneumonia. Então, leva a um fluxo de células inflamatórias, edema, aumento dos fluidos nos pulmões, que isso acaba o que a gente chama de pneumonia. Então, o que é pneumonia? Um processo inflamatório do trato respiratório inferior, provocado por alguns agentes infecciosos, que resultam em danos ao parênquima pulmonar. Quando eu falo parênquima pulmonar, eu estou me referindo às vias aéreas, aos alvéolos e o espaço intersticial. A pneumonia pode ter aquisição comunitária, daquelas crianças que estão na comunidade, aquisição hospitalar, daquelas crianças que estão internadas, pode ter a pneumonia associada à ventilação mecânica, nos pacientes intubados, ou mesmo a pneumonia aspirativa, especialmente em algumas condições neurológicas que possam provocar aspiração. Eu vou falar aqui na aula de hoje sobre pneumonia de aquisição comunitária, que é a chamada pneumonia aguda comunitária, que é PAC. Ela inclui os casos de pneumonia com sintomas iniciados no domicílio, ou seja, na comunidade, ou então nos primeiros 3 dias de internação, sem hospitalização prévia nos últimos 30 dias. Essa é a definição. Então, falando um pouquinho mais da fisiopatologia, os patógenos atingem o parênquima pulmonar principalmente pelas vias respiratórias superiores. Então, a criança infecta as vias respiratórias superiores e ele vai, aos pouquinhos, migrando e afetando as vias aéreas inferiores. Mas também pode ter uma situação em que a bactéria chega aos pulmões pela via hematogênica, ou seja, pelo sangue. Então, alguma infecção, uma sepse, alguma infecção à distância, que acaba indo parar nos pulmões, levando à pneumonia. Isso é mais comum, por exemplo, nos neonatos, nos imunossuprimidos. Ou então a bactéria pode chegar, o patógeno pode chegar nos pulmões por contiguidade, quando tem uma infecção, por exemplo, na parede torácica ou intraabdominal, e ela vai passando para os pulmões por contiguidade. Essa é mais rara. Então, a forma mais comum dos patógenos chegarem às vias aéreas inferiores é pela aspiração de vias aéreas superiores, do conteúdo dessas vias. A pneumonia também pode ser classificada como broncopneumonia, quando ela está difusamente no pulmão. Quando é uma pneumonia lobar, ela pode ser também classificada como lobar, a localização, ou intersticial, quando ela localiza mais no espaço intersticial. E aqui nesses gráficos, nesses desenhos, eu mostro o que acontece lá dentro dos pulmões, né, quando a pessoa está com pneumonia. Na primeira imagem, à esquerda de vocês, nós temos a parte superior, tem um alvéolo que está limpo, cheio de ar dentro, né, que seria justamente o que ele faz, ele troca o oxigênio, né, os gases sanguíneos para o sangue, do ar para o sangue, então ele fica aerado. E nessa imagem inferior tem um alvéolo onde tem uma pneumonia, onde ele está cheio de células, fluidos, bactérias, tudo ali misturado, provocando uma reação inflamatória que fica ali justamente o que a gente chama de pneumonia.
Do lado direito, eu mostro uma figura de microscopia em que tem a primeira figura, é normal, um pulmão com alvéolos aerados, e em seguida, quando tem uma pneumonia fica um infiltrado inflamatório muito grande, com líquido, com sangue, com pus dentro dos alvéolos, prejudicando a troca gasosa. E aí a gente tem algumas fases que a gente chama na pneumonia, que seria a primeira fase de congestão, né, a parte inflamatória, geralmente nos primeiros 2 dias. Depois vem uma fase que é chamada de hepatização vermelha, depois cinzenta. Então o pulmão parece um fígado, né, ele fica muito vascularizado, muito cheio de sangue, muito cheio de células naquela região. E depois a resolução, que pode durar até 3 meses, onde vem o fibroblasto e vai começando esse processo de cicatrização. Em relação à etiologia das pneumonias, varia com a idade, né, e a condição de saúde da criança. Por exemplo, se a criança tem alguma comorbidade, dependendo do estado imunológico, isso vai mudar os patógenos que vão afetá-la. A etiologia vem sofrendo uma modificação com as vacinas. Então, no passado, nós tínhamos muita pneumonia por hemófilos B, tipo hemófilos influenza tipo B, por exemplo. Depois da vacina, esse patógeno foi bem menos frequente atualmente. Algumas cepas de pneumococo também, que tem variado por conta das vacinas. Então, ela tem sofrido algumas modificações em relação à etiologia. Mas, em geral, os vírus respiratórios são a principal causa das pneumonias. Eles provocam mais de 50% delas, especialmente em crianças muito pequenininhas, abaixo de 1 ano de idade. E dos vírus, a principal causa de pneumonia viral seria o vírus sincicial respiratório. Se a gente fala de bactérias, a mais comum é o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, é o principal agente bacteriano fora do período neonatal, em todas as faixas etárias no geral. Só que é muito comum também nós termos infecções mistas, que são a coexistência entre vírus e bactérias. Normalmente os vírus chegam primeiro e as bactérias vêm em seguida, e isso pode cerca até de metade dos casos pode acontecer, né? E chama a atenção também que o SARS-CoV-2, né, o novo coronavírus e outros coronavírus também são causas de pneumonias. Nos escolares, além do pneumococo, existe também um outro patógeno que é relativamente comum, que é o Mycoplasma pneumoniae, que é um germe atípico que também pode provocar pneumonia, especialmente nas crianças maiores e nos adultos. Então, eu trago aqui um quadro, não vou colocar ele todo, mas fica também para vocês, que são os agentes etiológicos das pneumonias não complicadas da infância, por faixa etária. Então, nós vemos desde o recém-nascido bem pequenininho até a criança na idade escolar, adolescente, os principais patógenos que acometem essas faixas etárias. Sendo que, lembrando que o principal de todos, fora do período neonatal, é o pneumococo, né, o Streptopneumoniae. Então, a gente tem que lembrar mais ou menos dessas bactérias, desses patógenos, porque na hora de fazer o tratamento, a abordagem terapêutica tem relação com quais são as bactérias mais frequentes por faixa etária. Bom, eu vou falar agora do quadro clínico, né? Então, eu trouxe um caso típico de pneumonia para a gente ilustrar. Então, aqui temos um paciente de 3 anos, masculino, que começou uma febre alta, tosse seca e às vezes cheia, úmida também, por 5 dias, com prostração, começou um esforço respiratório, dor abdominal e em tórax esquerdo. Ele teve uma piora progressiva e foi procurar o pronto-socorro. Ele previamente era rígido, né, não tinha comorbidades, e quando chegou ao pronto-socorro ele tinha uma taquipneia, vendo a frequência respiratória de 52 por minuto, nessa faixa etária é alta. Ele não estava febril no momento do exame físico, né? E estava com dessaturação, uma saturação de 89% e 90%, que também é baixa. Ele tinha um regular estado geral, estava pálido, mas não estava cianótico, estava hidratado, porém hipoativo. E tinha sinais de esforço respiratório, com tiragem intercostal, tiragem subdiafragmática. E o murmúrio tinha alterações na semiologia do aparelho respiratório. Ele tinha um murmúrio vesicular presente bilateral, porém diminuído na base esquerda, alguns roncos. Ele tinha raros estertores,
finos, que são os crépitos finos, no terço médio direito, e quando nós fizemos a ausculta da voz e o frêmito toracovocal, ele tinha diminuição da ausculta da voz na base esquerda, submaciez na percussão, na base esquerda, e diminuição do frêmito nesse mesmo local. Ele não tinha sibilos, ele estava hemodinamicamente estável, e esse paciente tinha uma pneumonia, e a gente vai discorrer sobre isso, sobre o quadro clínico. Vou mostrar o raio-x para vocês aqui de antemão, já com alterações bilaterais, com consolidações, com sinais também prováveis de um derrame pleural ali no lado esquerdo. Clinicamente ele tinha, né, com essa ausculta da voz e submaciez do lado esquerdo, com apagamento de uma das cúpulas diafragmáticas do lado esquerdo, inclusive no perfil só tem uma cúpula visível, né, mostrando que ele tinha um acometimento na base, e nesse caso possivelmente um derrame pleural quando a gente considera o quadro clínico. Então assim, esse caso é um quadro típico, né, de pneumonia com derrame pleural. Mas a gente precisa lembrar que o quadro clínico da pneumonia é extremamente variável. A história e exame físico são variáveis. Quanto menor a criança, mais jovem a criança, lactente, por exemplo, mais inespecíficos são os sintomas e os sinais de pneumonia. Então, a gente tem que estar muito atentos. Quais são os sinais que a gente tem que prestar atenção quando a gente está atendendo essas crianças, para não deixar passar o diagnóstico de pneumonia e não tratar adequadamente. Vale lembrar que a sibilância, quando está presente, ela costuma estar mais relacionada aos vírus e não às bactérias, no geral, né? Então, lembrar dessas situações para ter uma alta suspeição diagnóstica. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Como eu falei que é um pouco variável, como é que a gente faz o diagnóstico das pneumonias agudas? O diagnóstico é clínico, ele não depende de exames complementares a princípio. Então, quando tem uma criança ou paciente, né, com sintomas respiratórios em geral, normalmente a tosse está presente, a febre também, mas pode não estar. Então, algum sintoma respiratório associado à taquipneia. Isso é o diagnóstico clínico de uma pneumonia. Lembrando que a taquipneia precisa a pessoa estar sem febre, então a gente medica se a pessoa tiver com febre primeiro, porque a própria febre dá taquipneia. Se ela tiver um quadro sibilância associado, por exemplo, um quadro de asma, a gente faz o tratamento também para que a gente possa contar a frequência já com esse tratamento e ver se realmente se mantém essa taquipneia. Pode também ter esforço respiratório. Então, isso é o diagnóstico clínico de pneumonia. Eu coloquei aqui uma tabela aqui embaixo do Ministério da Saúde que mostra as frequências respiratórias, o limite normal das frequências respiratórias para ajudar também, às vezes a gente tem alunos assistindo, para ajudar também a fazer esse diagnóstico de taquipneia. Claro que não precisa de um raio-x para fazer um diagnóstico de pneumonia, mas sempre que for possível é importante fazer a confirmação radiológica. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre os métodos complementares. E pneumonia grave, quando a gente considera pneumonia grave? Quando ele tem pneumonia associado a esforço respiratório ou hipoxemia. E a gente considera uma hipoxemia na pediatria, em geral, isso varia um pouquinho nos consensos, mas em geral aquela criança que satura abaixo de 94%, alguns colocam abaixo de 92% no oxímetro de pulso. Ou então quando a criança tem alguns sinais sistêmicos de gravidade, então sinais de sepse, choque séptico, dificuldade de ingesta hídrica, alterações neurológicas. Então isso nós consideramos pneumonia grave. Vocês veem que só basta o exame físico também para que a gente determine, não precisa de exame complementar. Bom, então eu falei de exames complementares, quando que a gente deve pedir ou como que a gente interpreta esses exames. Então, vou falar inicialmente dos exames de imagem. Então, radiografia de tórax, como eu falei, ela não é necessária para dar o diagnóstico de pneumonia, mas ela confirma esse diagnóstico. Isso significa, se a gente estiver num lugar que não tem raio-x, por exemplo, num posto de saúde, a gente pode fazer o diagnóstico clínico de pneumonia. E aí não precisa esperar um raio-x para fazer o início do tratamento. A gente já pode tratar e o raio-x será importante depois para ver, confirmar diagnóstico, a ver a extensão do processo, ver se tem complicações, que eu vou falar um pouquinho adiante. Né? Então, tudo isso, e quando também a pessoa está tratando uma pneumonia e não teve melhora ou teve alguma piora, é importante repetir o raio-x para avaliar. Então, ele deve ser feito nessas condições.
Ultrassonografia de tórax, especialmente aquela feita à beira do leito, está crescendo muito a indicação nas pneumonias. São exames que não usam radiação, pode chegar no leito do paciente para fazer, e isso ajuda bastante, né, nos pacientes, especialmente nos pacientes graves, com complicações. Então, é um exame que está sendo muito útil. E depende muito também de quem está fazendo o exame, por isso é importante fazer essa formação dos radiologistas para esse ultrassom de tórax. Ele avalia o parênquima pulmonar, avalia septações pleurais e as características do líquido pleural, se ele existir. Ele pode guiar também a punção torácica, quando é preciso, mas ele não consegue determinar muito precisamente o volume do derrame pleural, mas isso a gente tem a clínica que nos ajuda, o exame semiológico da criança. E outro exame complementar que às vezes é necessário é a tomografia computadorizada de tórax. É importante dizer que não devemos fazer tomografia em todas as pneumonias, nem em todas as pneumonias complicadas. A gente deve fazer em alguns momentos. Então, ela auxilia no diagnóstico de algumas complicações. Então, quando o paciente não está indo bem naquele tratamento, naquela pneumonia, a gente pode pedir uma tomografia. E também quando está indicado assim, na suspeita de pneumopatia crônica, um paciente que não tem diagnóstico, mas a gente está suspeitando de alguma pneumopatia crônica ou de alguma malformação pulmonar ou alguma complicação muito grave. Então, nessas horas a gente pode pedir, deve pedir a tomografia de tórax. Mas vamos evitar pedir em qualquer situação, porque a radiação vai acontecer na criança e, além disso, não vai nos ajudar tanto na condução. E lembrando também que não existe um padrão radiológico patognomônico de um determinado agente etiológico na pneumonia. Então, o Staphylococcus, o Streptococcus, o Hemófilos, enfim, o agente etiológico ele não determina, o raio-x não vai mudar de acordo com o agente etiológico, ele tem uma baixa sensibilidade, o raio-x tem uma baixa sensibilidade para o diagnóstico etiológico. Então, a gente pode ver pneumonias por diversos agentes que o raio-x demonstra de forma parecida. Bom, de outros exames complementares que a gente pode pedir na pneumonia, em geral, a gente solicita naqueles pacientes que estão internados. Naqueles pacientes ambulatoriais, dificilmente a gente vai precisar pedir algum exame complementar. Mas quais são os exames complementares? Então, temos o hemograma, que a gente pode avaliar, por exemplo, a leucometria, o diferencial dos leucócitos. Isso pode nos ajudar principalmente a diferenciar pneumonias bacterianas de virais, e também acompanhar o curso clínico da criança na pneumonia grave. As proteínas de fase aguda também podem ser utilizadas, especialmente no segmento evolutivo, quando a criança está recuperando ou piorando, isso vai evoluir para diminuição ou para aumento dessas proteínas, ou também para diferenciar pneumonias bacterianas de viral, especialmente procalcitonina. Quando a procalcitonina está muito baixa, dificilmente é uma pneumonia bacteriana. Então, são formas de a gente poder avaliar também e nos ajudar no tratamento. Também existem alguns exames complementares para a identificação do patógeno. Né? Quando a gente tem um paciente internado, é importante a gente tentar identificar esse patógeno para nos guiar no tratamento. Então, a hemocultura, por exemplo, é importante antes de início da antibiótico terapia, apesar de que tem uma baixa sensibilidade, né? Ela é muito específica, mas tem uma baixa sensibilidade, então nem sempre a gente vai conseguir detectar que a gente está sendo o causador das pneumonias, mas a gente deve pedir. Então, a hemocultura, a cultura do líquido pleural, quando for necessária a punção pleural. O escarro na verdade, tem uma baixa acurácia, nem sempre a bactéria que vai estar no escarro vai ser aquela que vai estar causando a pneumonia, então não se aconselha ficar solicitando escarro, a não ser que seja uma tuberculose, ou alguma micobacteriose, ou então fibrose cística, aí sim o escarro é importante. A reação em cadeia por polimerase do líquido pleural também pode ajudar a identificar o agente. Pode ser também necessário, pode ser utilizado antígenos, né, do pneumococo, do hemófilos no líquido pleural, uma forma de tentar também identificar o agente, e aí não depende do antibiótico, né, porque ele vai detectar, mesmo que a bactéria esteja morta no líquido pleural, a gente já consegue identificar. A gente pode também pedir vírus no aspirado de nasofaringe, a gente viu muito agora na pandemia, né, então é importante também detectar, mas claro que se a gente identifica um determinado vírus, às vezes não necessariamente é esse que está causando a pneumonia. Então, a gente tem que ter um pouco de reflexão na interpretação dos resultados desses exames. Alguns métodos invasivos, como lavado broncoalveolar, punção, biópsia,
podem ser necessários, especialmente nos casos imunossuprimidos, e sorologias para alguns germes atípicos, como, por exemplo, o micoplasma, mas ele não tem um valor tanto de tratamento, porque ele deve ser seriado, então o diagnóstico vem depois que o quadro já acabou, então ele serve para nos ajudar a posteriori, não na hora do tratamento, que vai ser empírico de qualquer maneira. Bom, então, em relação a gente já viu então sobre a definição, a fisiopatologia, o quadro clínico, o diagnóstico, os exames que a gente deve solicitar ou não, e agora a gente vai ver sobre a abordagem terapêutica. Então, o que a gente deve fazer numa hora que a gente vê que o paciente tem o diagnóstico de pneumonia? Primeira coisa, estabilizar o paciente, então ver o cuidado geral dele, né, ou dar oxigênio se necessário. Eu vou falar um pouco adiante sobre internação, estabilizar em relação à hidratação, evitar hiperidratação, mas também cuidado, porque o paciente pode estar desidratado, ou pode estar com uma má ingestão do leite materno ou dos líquidos, e a gente precisa ir aos pouquinhos também ajudando. Antitérmico, se necessário, laxante, se a criança estiver constipada, enfim, aí todo o cuidado geral e multidisciplinar que a gente precisa sempre ter. Mas uma vez que a gente está estabilizando o paciente, a gente precisa decidir. O tratamento vai ser ambulatorial ou o tratamento vai ser hospitalar? A primeira grande decisão. E a segunda decisão, uma vez pensando que é um agente bacteriano, seria qual terapia antimicrobiana deve ser instituída. Então, são as grandes reflexões que a gente está diante do caso de pneumonia aguda. Então, a abordagem terapêutica, ela deve ser baseada na faixa etária do paciente, lembra daqueles micro-organismos mais frequentes que a gente viu naquela tabela, e também depende a faixa etária muito jovem também, né, tem chance de complicar, então depende muito da faixa etária como um todo, e depende também da gravidade. Então, a gravidade de apresentação clínica também nos norteia em relação à abordagem terapêutica. E também se a criança tem ou não alguma comorbidade. Isso também muda a nossa abordagem terapêutica. Então, a gente sabe que fatores preditivos relacionados a uma maior gravidade nas crianças com pneumonia incluem criança que está com hipoxemia, alteração do nível de consciência, crianças pequenininhas, aqueles lactentes jovens, a criança que está com esforço respiratório, um acometimento de vários lobos pulmonares, ou seja, mais difuso, quando tem alguma pneumonia complicada por derrame pleural, moderado ou volumoso, ou quando tem alguma comorbidade mais grave. Essas são condições que quando a criança tem alguma dessas condições, a gente está diante dessa criança, a gente precisa ter muita atenção, porque a chance de complicar é muito alta. E aí, pensando em tudo isso, quais são os critérios de internação de uma criança com pneumonia ou doença respiratória em geral? Lembrando que apenas um desses critérios já indica internação, então não é necessário ter mais de um. Então, nós internamos aquela criança com infecção do trato respiratório inferior quando ela tem menos de 2 meses de idade, a chance de complicar vai ser muito alta, a imunidade ainda não está boa, os germes que se colocam nessa criança são germes que precisam ser tratados dentro do hospital. Quando a criança tem sinais clínicos e ou laboratoriais de insuficiência respiratória aguda, então, por exemplo, tiragem, gemência, algum sinal de esforço respiratório, ela precisa ser internada, ou mesmo hipoxemia, ela precisa ser internada. Quando tem comprometimento do estado geral, então toxemia, sepse, choque séptico, convulsão, recusa de líquidos, recusa do leite materno quando está mamando, tudo isso são sinais de gravidade e a gente precisa internar essa criança. Quando a criança tem uma pneumonia extensa e ou complicações, seriam derrame pleural, abscesso pulmonar, piopneumotórax, pneumonia necrotizante e outros. Quando a criança tem comorbidades graves, especialmente imunodepressão ou alguma doença de base mais grave. Quando a criança tem uma falha de resposta à terapia ambulatorial. Quando ela tem uma recidiva de um quadro pulmonar após a alta hospitalar, especialmente nos 30 dias após a alta, ela pode estar com um quadro de infecção hospitalar, a gente precisa retornar ela para o hospital. Ou quando a família tem alguma situação de vulnerabilidade, né, com incapacidade em tratar em casa.
Então, esses são os principais critérios de internação em infecções respiratórias do trato inferior em crianças em geral. É importante dizer que quando não há indicação de internação, essa criança deve ser reavaliada em 48 a 72 horas para a gente ver se ela está indo bem com o tratamento ou ela deve retornar antes no caso de piora, para ser reavaliada. E aí a gente vê, então em relação à internação que eu falei, a primeira grande pergunta é, vai internar ou não vai internar? Então a gente já sabe os critérios de internação que vão nos guiar. Em geral, a maioria das vezes, a gente prefere tratar a criança em casa, mas depende desses critérios também, né? Sempre é melhor a criança estar em casa do que dentro de um hospital, mas se tiver esses critérios, realmente não tem condição e acaba ficando mesmo internada. Agora, em relação a antimicrobiano, qual que a gente deve escolher? Como eu falei para vocês no início, a etiologia mais comum da pneumonia fora do período neonatal é o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo. Então, a gente deve tratar, a principal forma de tratar é dando algum derivado das penicilinas. Então, se for, eu vou mostrar diante uns quadros, mas em geral, amoxicilina via oral, se for criança ambulatorial, ou penicilina ou ampicilina venosa, se for uma criança hospitalizada. Mas se o paciente estiver muito grave, a gente deve ampliar a cobertura para outros patógenos. Então, a gente amplia a cobertura para cobrir não só o pneumococo, mas também Staphylococcus aureus, hemófilos, principalmente, esses principais. Então, para a gente aumentar essa cobertura e o paciente não ficar descoberto para essas bactérias. E se o paciente a gente tiver suspeita de alguns germes atípicos, que eu vou mostrar adiante, eles não vão responder às penicilinas, porque os germes atípicos, por exemplo, Mycoplasma pneumoniae, Clamidófila, a Coqueluche, né, alguns agentes como esses, eles não têm parede celular, então as penicilinas não atuam nesse parede celular, não atuam nesses agentes, elas atuam na parede celular, desculpa. Então as penicilinas atuam na parede celular e esses agentes não têm parede celular. Então a gente precisa aumentar a cobertura também para esses, como eu vou mostrar adiante. Bom, então aqui o quadro também em relação ao antibiótico para o tratamento domiciliar, como eu falei, eu não considerei crianças abaixo de 2 meses, porque essas deveriam estar internadas para tratar a pneumonia. Então essas crianças, em geral, a gente dá como primeira opção a amoxicilina via oral. Doses habituais. Alguns estudos mostram que a gente tem que aumentar a dose, ou tem estudos também falando sobre o tempo de tratamento, isso varia muito na literatura. E crianças maiores, os escolares, a gente pode considerar o uso dos macrolídeos pensando nos atípicos, que não tem parede celular, e por isso a gente usa a azitromicina ou claritromicina, pensando se for característica de germes atípicos. E existem na falha terapêutica, o tratamento opcional, a gente pode colocar os antibióticos que estão aqui no lado direito da tabela. O tempo de tratamento, como eu falei, é meio variável, mas em geral, até de 3 a 5 dias após o desaparecimento da febre e da taquipneia, geralmente isso, fica mais ou menos entre 5 e 10 dias no tratamento total. Alguns algoritmos falam em colocar antivirais, se tiver gripe, né, um quadro gripe mesmo, de síndrome gripal, em pacientes de risco. Se for um tratamento hospitalar, então eu coloquei um quadro também, que vocês podem olhar. As crianças menores de 2 meses, a gente tem germes de canal de parto que devem ser considerados, então a gente tem que acrescentar, além de colocar a ampicilina ou penicilina, a gente coloca um aminoglicosídeo para cobrir melhor. Às vezes a gente considera Staphylococcus aureus também, e tem algumas opções na tabela do lado direito. Pacientes maiores, acima dos 2 meses, a gente já considera a penicilina cristalina ou ampicilina, e tem as opções também de outras opções caso a gente precise para cobrir mais bactérias também. Acima de 5 anos a mesma coisa, mas a gente já considera a cobertura para os atípicos associando um macrolídeo. Claro que esses guias de tratamento são guias, eles não são inflexíveis, então a gente deve considerar sempre o caso clínico que a gente está acompanhando e flexibilizar ou raciocinar em cima disso. Lembrando que o tempo de tratamento hospitalar também é semelhante, mas em geral os pacientes demoram mais para melhorar e por isso o tratamento pode ser um pouco mais prolongado. Varia de 5 a 21 dias, dependendo da situação.
Agora, uma vez que a gente está com uma criança, acompanhando uma criança com pneumonia e a gente fez o diagnóstico, colheu as culturas, entrou empiricamente com antibiótico e essa criança permanece febril ou instável após 72 horas de tratamento, a gente considera isso uma falha de resposta. Então, essa falha de resposta, ela pode estar relacionada, a gente tem que refletir, parar e refletir o que está acontecendo com aquela criança. Ou ela pode ser uma falha diagnóstica, e a gente precisa rever o diagnóstico, pensar assim, será que é pneumonia mesmo? Será que é um corpo estranho que está ali? Será que é alguma malformação? Será que a criança já teve pneumonias no mesmo lugar várias vezes, né? Será que é alguma outra coisa que está ali? Será que é fibrose cística e a gente precisa rever as bactérias que estão ali? Ou então a gente tem que pensar que é uma falha do tratamento propriamente dito. E a gente tem que repensar a escolha do antimicrobiano, será que está adequada? Vamos calcular novamente as posologias, será que está fazendo a dose correta? Será que é um patógeno atípico e eu estou tratando um outro que não seja esse e ele está resistente de forma natural àquele antibiótico? Será que é tuberculose? Uma coisa que a gente tem que pensar muito no nosso meio, né? Lembrar de tuberculose como uma falha terapêutica. Ou será que é um patógeno resistente, que é algo que aos pouquinhos tem crescido no mundo inteiro? Mas essa não é a primeira coisa que a gente deve pensar, no Brasil ainda. Outra possibilidade seria complicações. Será que esse paciente está ainda desse jeito, febril, ele não está bem? Será que é porque ele tem alguma complicação que eu não estou vendo? Então a gente precisa parar e rever, investigar. Rever a semiologia pulmonar. É muito comum ter derrame pleural nas crianças internadas, chega a quase 40% dessas crianças hospitalizadas evoluem com derrame pleural. Então a gente precisa pensar nisso como a principal causa de falha de resposta. Então ver se a criança tem um derrame pleural ou se ela tem alguma outra pneumonia complicada, que eu vou mostrar um pouquinho adiante, e a gente deve então abordar de forma precoce e oportuna essas situações. Então no caso de um derrame pleural, em geral fazer a drenagem, né, pleural em selo d'água. Pensando naquela criança que a gente viu, que eu mostrei há pouco, né, um exemplo, essa criança deveria então estar internada, recebendo antibiótico e recebendo um tratamento precoce e possivelmente já abordando o derrame pleural que ela clinicamente tinha. Então, só para recapitular aquele caso que eu mostrei. Bom, então lembrar do derrame pleural. E aí, pensando em derrame pleural, a gente fala um pouquinho, já está acabando aqui os slides, mas fala um pouquinho sobre a pneumonia complicada. Ela é caracterizada por uma doença grave de hospitalização prolongada. E aí a gente tem, uma das complicações é o derrame pleural, como eu falei, parapneumônico, que a gente considera então que a principal etiologia continua sendo o pneumococo, ou seja, ele é o principal que vai provocar o derrame pleural, apesar do estáfilo também provocar bastante. E ele acaba que o tempo de tratamento dessa criança, o tempo de hospitalização acaba ficando um pouco maior, né? Então o tratamento fica um pouco mais prolongado e a gente precisa abordar adequadamente esse derrame pleural. Em relação a outra complicação que a gente pode ter na pneumonia é o abscesso pulmonar. E aí a gente deve considerar algumas etiologias além do pneumococo. Então, pensar no estáfilo, pensar em bactérias anaeróbias, polimicrobianos, né, esses abscessos às vezes são também, e pensar que se tiver aquisição intra-hospitalar, considerar também pseudomonas e bactérias gram-negativas. E aí, consequentemente, o tempo de tratamento vai ser um pouco mais prolongado também. Em geral, até às vezes 2 meses de tratamento, não necessariamente dentro do hospital, mas assim um tratamento bem prolongado. Dificilmente precisa de abordagem cirúrgica. O abscesso ele tem comunicação com a árvore brônquia, então a criança consegue drenar pela secreção, né, pela vômica, pela secreção que sai pelo pulmão, que a gente chama de vômica, quando o abscesso acaba sendo drenado pelas vias respiratórias. E outra complicação que a gente tem visto crescer nos últimos tempos, né, tem sido a pneumonia necrosante ou necrotizante. Nós consideramos as principais etiologias o próprio pneumococo e também consideramos o Staphylo aureus como uma das causas. A pneumonia necrosante ela faz uma necrose, como o nome já diz, no tecido pulmonar, e muitas vezes é uma pneumonia muito arrastada, de evolução lenta e que demora muito para melhorar, e por isso o tempo de tratamento também é mais prolongado.
E nesse caso a gente pensa em ampliar o espectro do antimicrobiano e ampliar o tempo de tratamento. E algumas situações especiais a serem consideradas, eu falo situações especiais porque a gente precisa lembrar que aí a penicilina pura, ou a ampicilina, não vai resolver em muitos desses casos, e por isso a gente amplia o espectro antimicrobiano desses casos. Então, um deles é quando a pneumonia tem infecção de pele associada. Então, por exemplo, pneumonia pós-varicela associada a uma lesão na pele, impetigo, essas lesões podem ter estafilococos. Então, por isso, a gente não deve cobrir apenas o pneumococo e o streptococo, a gente deve ampliar para cobrir também Staphylo aureus. Quando um quadro clínico muito grave, a gente não pode esperar empiricamente o tratamento com o pneumococo, esperar a evolução, porque a criança pode ir mais grave ainda. Então, um quadro clínico muito grave, a gente precisa ampliar o nosso espectro antimicrobiano. Ou quando a criança tem algumas comorbidades, que a gente também precisa pensar em aumentar o espectro antimicrobiano para a criança não ir a um quadro clínico muito grave. Quando tem aquelas complicações que eu já referi, a gente também repensa em relação ao tratamento antimicrobiano. E quando aquela suspeita daqueles patógenos atípicos, como eu falei anteriormente, como a pneumonia febril do lactente, que a gente pensa em atípicos, a própria Bordetella pertussis, a coqueluche, as traqueobronquites, que a gente pensa no micoplasma, especialmente nos escolares e adolescentes. Então, nesses casos, a gente precisa rever o nosso antimicrobiano, que aí não seria somente pensando em pneumococo. Mas fora desses casos, o pneumococo é a principal causa e a gente precisa sim utilizar antibióticos para ele e evitar de ficar usando antibiótico desnecessário com espectros mais amplos. E aí para estar finalizando, né, eu trouxe um algoritmo da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação à criança de 2 meses a 5 anos com tosse ou dificuldade para respirar, pensando na pneumonia. Vale a pena ler esse documento científico e vale a pena ler também o outro, que é sobre pneumonias complicadas na infância. Então, uma criança que tem uma dificuldade respiratória ou tosse, se ela tiver sibilos à ausculta e for menor de 2 anos de idade, pensar principalmente na bronquiolite como a principal causa e fazer o manejo da bronquiolite, que é um outro tópico. Se ela tiver um pouco mais velha, de 2 a 5 anos de idade, considerar se ela tem asma ou não tem asma, considerar um tratamento para asma e verificar se ela não está com quadro de asma, na verdade. Se não tiver, a gente volta para a parte de baixo do algoritmo, onde tem uma criança que, em geral, não tem sibilos à ausculta, como eu falei, na bacteriana, né? E aí ela vai ser feita taquipneia, esforço respiratório, vai fazer o diagnóstico de pneumonia. E se ela tiver com esforço respiratório ou comprometimento do estado geral, vai ser uma pneumonia grave ou muito grave. E a gente tem que considerar entrar com antibiótico imediatamente, empiricamente, e fazer todo aquele processo em relação aos exames complementares que eu comentei. E como considerações finais, então eu queria colocar que a frequência das pneumonias é alta, assim como é a sua mortalidade no mundo, especialmente em países em desenvolvimento. É difícil saber se a pneumonia é viral ou bacteriana clinicamente, ou com exames complementares de forma isolada, por isso que é importante são quebra-cabeças, né, uma série de quebra-cabeças de pecinhas que a gente vai montando para definir melhor se é viral ou bacteriano e poder tratar adequadamente, evitar desnecessariamente antibiótico na viral, mas também não deixar de dar antibiótico naquela pneumonia que é bacteriana, pode ser uma causa de óbito, né? A sibilância costuma estar mais relacionada a vírus, como eu falei. Sabemos também que a etiologia das pneumonias varia com a faixa etária e, em geral, o pneumococo sensível à penicilina é a bactéria mais comum no nosso meio, fora do período neonatal, e isso implica no tratamento. Lembrar daquelas situações especiais que eu comentei, porque aí a gente não vai pensar em pneumococo, ou não somente nele. Observar aqueles critérios de internação, aquelas crianças com potencial gravidade e aquelas tabelas de tratamento. Evitar exames complementares em excesso, né? Lembrar disso também, mas quando necessário a gente precisa fazer. E se houver falha da resposta, lembrar daqueles diagnósticos diferenciais, rever terapêutica e pensar na grande possibilidade de complicações, principalmente derrame pleural parapneumônico, e poder abordar oportunamente e precocemente. Muito obrigada mais uma vez. Eu deixo aqui
a foto do nosso hospital, da equipe da pneumologia, os residentes e o nosso e-mail, que é pneumologia@hcb.org.br. Para quem precisar de alguma informação complementar, a gente fica à disposição. Muito obrigada mais uma vez.